E aí pessoal, esse vídeo eu estou gravando para fazer a correção do exercício que vocês fizeram sobre o conteúdo de energia potencial elétrica e potencial elétrico. Bem, para a gente fazer essa correção, eu vou só aqui na parte aqui superior do exercício, eu vou colocar as equações, certo? Que nós vamos utilizar. A equação que nós utilizamos, que nós vimos nas videoaulas de energia potencial é que energia potencial é igual a constante, uma constante eletrostática, que normalmente é no vácuo, né? Geralmente é no vácuo, vezes Q. Esse Q aqui, pessoal, é a carga que gera o campo elétrico, certo? Vezes outra carga. Essa outra carga é a carga de prova. Tudo isso é dividido pela distância D, ok? Nós vimos essa equação. Lembrando que EP é energia potencial. E essa energia potencial, ela é dada em joules, né? Também nós vimos outra equação, que no caso é a equação do potencial elétrico, que potencial elétrico é igual a energia potencial elétrica dividido pela carga Q. Essa carga aqui é a carga de prova, certo? Tem essa equação aqui que vocês viram nas videoaulas. E se vocês observarem, se nós substituirmos essa energia potencial pelo valor aqui da equação anterior, né, vai dar para a gente cancelar essa carga de prova, né, vai aparecer aqui em cima com essa carga de prova embaixo. Aí nós vamos ter, no caso, outra equação do potencial. Então, potencial é igual a constante eletrostática vezes a carga que gera o campo dividido pela distância D. Então, nós temos aqui três equações que nós poderemos utilizar para resolver as questões sobre esse conteúdo. Bom, a questão 1 fala o seguinte, ó. A energia potencial elétrica de uma carga Q, essa carga aqui é a carga de prova, né? Situada em um ponto P de um campo elétrico, vale 40 joules. Então, nós temos a energia potencial, ela vale 40 joules. E ele quer saber o seguinte, calcule o potencial elétrico no ponto P. Eu quero saber o potencial, ou seja, o V, potencial elétrico no ponto P, quando a carga de prova foi igual a 5 mili. Esse mili, pessoal, equivale a 10 elevado a menos 3 coulomb. Aí, se nós formos comparar, a única equação que vai se encaixar com esses dados, essas informações que a questão dá, é essa segunda equação aqui. Então, vai ficar, ó, potencial é igual a energia potencial, que é 40, dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 3, certo? Se eu quiser deixar esse 40, colocar uma base 10 na frente, eu posso acrescentar 10 elevado a 0, certo? Se eu não quiser mexer com a vírgula, e fica o seguinte, 40 dividido por 5 dá 8, né? Vezes 10 elevado a... Como aqui é uma divisão, aí você pega os expoentes e subtrai. 0 menos 3 dá 3 positivo. E como eu estou descobrindo o potencial elétrico, então a unidade é volts, certo? A resposta pode ser essa, ou então pode ser, posso tirar da anotação, que seria, no caso, 8.000 volts, né? Pode ser qualquer uma dessas duas respostas aqui. Aí, só lembrando que tanto energia potencial quanto potencial elétrico são grandezas escalares, ou seja, elas podem assumir os valores positivos ou negativos. É tanto que vocês observam que não tem módulo aqui nas cargas, né? A carga aqui nas equações está sem um módulo. Então, vamos lá. Questão 2 fala o seguinte. A energia potencial elétrica de uma carga Q, situada no ponto P de um campo elétrico, vale... Então, a energia potencial, vocês estão observando que está sendo negativa. É menos 20 joules. Então, calcule o potencial elétrico V. Quero calcular. No ponto P, quando Q for igual a 0,05 coulomb. Se eu quiser, eu posso transformar em notação, que ficaria 5 vezes 10 elevado a menos 2. Como eu vou deslocar duas casas para a direita, certo? O expoente fica negativo, coulomb. Se vocês observarem, a única equação que vai se encaixar com essas informações, novamente, é a segunda equação. Então, vai ficar potencial é igual a menos 20, dividido por 5 vezes 10 a menos 2. Posso fazer a mesma coisa, acrescentar um 10 a 0 para facilitar aqui na divisão. Menos 20 dividido por 5 vai dar menos 4. Vezes 10 elevado, divisão de notação, a gente
subtrai os expoentes. 0 menos 2, né? Menos começo dá mais, então vai ficar 2. Em notação fica esse valor, você acrescenta a unidade volts na frente. Ou então você pode tirar da notação, né? 10 ao quadrado é 100. 100 vezes menos 4 dá menos 400 volts. Então, questões bem simples aí para a gente entender. Aqui a questão 3, ó. Questão 3 é uma carga Q tem um potencial. Você já sabe que o potencial V é igual a 10 volts. Esse potencial é em ponto P. Então, qual é a energia potencial? Qual é a energia potencial elétrica de uma carga de prova aqui, ó, 5 milicoulomb, ou seja, é 5 vezes 10 elevado a menos 3 coulomb. A mesma equação que nós utilizamos nas questões anteriores, só que agora nós vamos encontrar o valor da energia potencial. Ou seja, vai ficar 10 é igual a energia potencial dividido por 5 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui eu vou fazer meus pelos extremos, vai ficar a energia potencial é igual 10 vezes 5, posso fazer assim, dá 50. Vezes 10 elevado, como tem aqui, né? Nada, eu coloco menos 3. Repete. Já peguei esse 10 e multipliquei pelo 5. Se eu quiser deixar em notação, pode ficar energia potencial é igual a... Vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, então vai ficar 5. Como eu desloquei uma casa para a esquerda, eu vou colocar 1 positivo aqui no expoente. Aí vai ficar 10 elevado a menos 3 mais 1, vai ficar menos 2. E como eu estou encontrando a energia potencial, então a unidade é joules. A questão 4 também, outra questão bem simples. Ó, no campo elétrico produzido por uma carga pontual, essa carga aqui, ó, é a carga que gera o campo. 4 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb. Calcule o potencial elétrico, ou seja, calcule V aqui, que representa o potencial elétrico, em um ponto P situado ele envolve aqui a distância de 2 metros. E ele disse que o meio é o vácuo. Como ele está dizendo que o meio é o vácuo, já para a gente saber que a constante, voltando aqui, a constante que nós vamos utilizar é a constante do vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9, né? Então, se você for comparar os valores que nós temos, né, com as equações disponíveis, a equação a ser utilizada vai ser essa terceira equação aqui, certo? Na ordem que eu escrevi. Então, vai ficar basicamente assim, ó. Potencial é igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é 4 vezes 10 elevado a menos 7, dividido pela distância, que é 2. Se eu quiser, eu posso fazer assim, eu posso já simplificar isso aqui, ó. Divido 4 por 2, vai sobrar o 2 aqui, né? Aí vai ficar 9 vezes 2, que dá 18, vezes, vou repetir a base 10. E aqui, pessoal, como eu tenho uma multiplicação e notação, nós somamos expoentes. 9 mais menos 7 dá 2 positivo. Aí vocês observam que 18 não está entre 1 e 10, né? Naquela regrazinha. Então, eu posso deixar assim, ó. Posso deixar potencial V é igual, ó. Vou deslocar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 1,8 vezes 10 elevado. Como eu desloquei uma casa para a esquerda, então vai 1 e esse 1 vai positivo. Então, fica 3. E no caso, a unidade, como eu estou encontrando o potencial elétrico, é volts, certo? A questão 5, ele fala assim, ó. Questão 5, no campo elétrico criado por uma carga elétrica Q, esse Q, ó, é 3 mili. Mili é 10 elevado a menos 3 coulomb. Determine, eu quero saber no item A, o potencial em um ponto P, quando a distância for 0,3 metros. Para facilitar ainda mais, eu vou deixar em notação. Vou deslocar a vírgula uma casa para a direita, então vai ficar 3. Repete a base 10, como eu desloquei uma casa para a direita, o expoente é negativo, então é menos 1. Então, se nós formos comparar lá aquelas equações, é que nós vamos utilizar semelhante à equação, no caso é igual, né, à equação da questão anterior, então vai ficar potencial é igual a constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga, que é 3 vezes 10 elevado a menos 3 aqui direitinho. Tudo isso aqui dividido pela distância, que eu transformei em notação, né? Travando aqui a língua. 3 vezes 10 elevado a menos 1. Eu posso já fazer essa divisão. Aí vai ficar assim, ó. Potencial é igual... Já fiz essa divisão aqui, sobrou 1 aqui nos dois lados. Então vai ficar 9, que 9 vezes 1 dá 9.
Vou repetir a base 10. Aqui em cima, pessoal, nós vamos ter que, como é a multiplicação, nós somamos os expoentes. Então, 9 mais menos 3 vai dar 6, né? E esse 6 que vai ficar em cima, vai ter que, você vai ter que fazer aqui um cálculozinho com o que sobrou aqui embaixo, que é menos 1. Na divisão de notação, nós subtraímos os expoentes. Então, você vai pegar o 6 menos, né? Menos 1, que vai dar 6 mais 1, que é igual a 7. A unidade aqui que nós vamos colocar, como é potencial elétrico, nós colocamos volts, ok? Então, o item A seria isso, apenas. No item B, ele pede a energia potencial. Energia potencial. Ele dá a carga de prova, que é 2 mili é 10 elevado a menos 3 coulomb. Certo? E ele disse que o meio é o vácuo. Mas assim, ó, se você observar, você quer saber energia potencial, você tem essa carga de prova e nós temos o valor do potencial elétrico da questão passada. Então, nós podemos utilizar aquela equação. Potencial é igual a energia potencial dividido pela carga de prova. Sabendo disso, a gente só substitui, ó, pelo valor da questão anterior. 9 vezes 10 elevado a 7, que é o potencial, é igual a energia potencial dividido pela carga de prova. 2 vezes 10 elevado a menos 3. Meios pelos extremos, vai ficar energia potencial é igual a 9 vezes 2 dá 18. Você vai pegar, repetir a base 10. Como é a multiplicação, nós somamos os expoentes. Quanto é 7 mais menos 3? Fica 7 menos 3, que dá igual a 4. Certo? Vamos ter que deslocar a vírgula uma casa para a esquerda, para isso não ficar entre 1 e 10. Então, vai ficar energia potencial é igual a 1,8. vezes 10, como deslocamos uma casa para a esquerda, esse expoente vai positivo. Então, 4 mais 1 dá 5. E a unidade que é joules. Um Jzinho aqui, maiúsculo, certo? Então, a resposta final seria essa daqui. Na questão 6, determine a energia potencial, ou seja, quero saber essa energia aqui, de uma carga elétrica colocada em um ponto P, cujo potencial elétrico, ele já dá o valor do potencial elétrico, é 2 vezes 10 elevado a 4 volts. Né? E ele dá o valor da carga. É uma carga que é igual a menos 6 vezes 10 elevado... Aqui é micro, pessoal. Micro é 10 elevado a menos 6 coulomb. Aí, a equação que nós vamos utilizar é igual, né, à equação do item B da questão 5. Aí vai ficar, no caso, potencial, que é 2 vezes 10 elevado a 4, é igual a energia potencial sobre menos 6 vezes 10 elevado a menos 6. Certo? Meios pelos extremos. O que é que nós vamos fazer agora? Energia potencial é igual. Observe que o resultado final vai dar negativo, certo? Então, vai ficar... Quanto é 2 vezes menos 6? Dá menos 12. Vezes 10 elevado, multiplicação somos expoentes. Quanto é 4 mais menos 6? Dá menos 2. Certo? Só que aqui nós ainda vamos ter que deslocar a vírgula, no caso para a esquerda. Isso aqui vai ser igual a menos 1,2 vezes 10 elevado... Como a vírgula foi deslocada uma casa para a esquerda, o expoente vai positivo, vai 1 positivo. Menos 2 mais 1 dá menos 1. E a unidade é joules. Então, aqui é a resposta da questão 6. E para a gente concluir, tem a questão 7. Também é uma questão bem simples. Ó. Vamos supor que temos uma partícula carregada com a carga Q. Essa carga aqui é equivalente a 4 microcoulomb, ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. E ela está no ponto A de um campo elétrico, cujo potencial elétrico V é igual a 60 volts. Então, nós temos essa situação, aí ele fala assim, se essa partícula ir espontaneamente para um ponto B, cujo potencial elétrico muda, né? O potencial agora vai para 20 volts, então é a mesma partícula, ó. Então, o mesmo Q, ó, é 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, ele vai para outro local, cujo potencial caso é menor, é 20 volts. Ele quer saber qual será a energia potencial dessa carga, quando estiver no ponto A e posteriormente estiver no ponto B. É só a gente fazer, eu quero saber logo no ponto A, que é esse primeiro aqui. Então, vai ficar assim, 60 é igual a energia potencial dividido por, vou colocar aqui, 4 vezes 10 elevado a menos 6.
Só a gente fazer mesmo pelos extremos, ó. Energia potencial é igual a 4 vezes 60, vai ser, no caso, 240 vezes 10 elevado a menos 6. A gente tem que deixar entre 1 e 10, então volta 2 casas para a esquerda. Então, a energia potencial é igual a 2,4. Como eu voltei 2 casas para a esquerda, vai 2 positivo para o expoente. Então, 10 elevado, quanto é menos 6 mais 2? Dá menos 4. E a unidade é joules. Se nós compararmos aqui com os itens que tem, certo? Nós vamos marcar, no caso, o item A, já a resposta. Só tem ele com 2,4. Então, a gente já vai saber que o cálculo desse outro valor, né, tem que dar 8 vezes 10 elevado a menos 5. Se quiser fazer só para conferir, faz a mesma coisa. O potencial 20 é igual a energia potencial, queremos descobrir, sobre 4 vezes 10 a menos 6. Que meus pelos extremos, energia potencial é igual 4 vezes 20 dá 80. Repete a base 10 com menos 6. Vamos deslocar uma casa para a esquerda, ou seja, energia potencial é igual a 8 vezes 10 elevado, como a vírgula foi deslocada uma casa para a esquerda, então vai 1, e no caso esse 1 vai positivo. Menos 6 mais 1 dá menos 5. Menos 5, e aqui a unidade é joules, certo? Então, nós marcaríamos aqui o item A. Voltando aqui nas questões anteriores, a questão 6 em notação deu esse valor. Nós formos procurar aqui, não vai ter, né, nenhum valor com menos 1,2 vezes 10 a menos 1, mas tem o valor fora da anotação. Ó. Se eu quiser tirar da anotação, esse valor ele é equivalente, só você pegar, ó, tá negativo foi porque foi deslocado para a direita. Se você quer tirar da anotação, você vai voltar uma casa para a esquerda, ou seja, ficaria, esse valor é equivalente a menos 0,12 joules. Se você observar, vai ter um item aqui, no caso correto, que é o item C. Né? A questão 5, o resultado, nosso resultado deu equivalente a 1,8 vezes 10 elevado a 5 joules, né? No item B. No item A deu 9 vezes 10 elevado a 7 volts. A questão 4, o resultado deu 1,8 vezes 10 elevado a 3 volts. Na questão 3, deu energia potencial 5 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Na questão 2, deu menos 400 volts, ou então menos 4 vezes 10 elevado a 2 volts. E na questão 1, deu 8.000 volts, ou então o valor aqui em notação, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, caso tenham tido alguma dúvida em alguma dessas questões, certo? E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!